pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade nas nossas aulinhas de física e a gente vai continuar aquela parte de calorimetria que a gente já iniciou desde a outra aula. A gente falou um pouquinho sobre calor, falou sobre os processos de propagação de calor e a gente vai falar hoje sobre calor sensível, que é o nosso próximo conteúdo. Vamos entender o que seria esse calor sensível. Só para a gente dar uma relembradinha básica, que a calorimetria ela estuda a medida de calor que se transfere entre corpos ou sistemas físicos devido à diferença de temperaturas. A gente viu isso na outra aula, que só existe a transferência de calor se os corpos estiverem em temperaturas diferentes. Quando provoca variação de temperatura, apenas a variação é chamado de calor sensível, ou seja, quando você pega a água e aquece ela de 10 até 20 graus Celsius, ela está apenas aumentando a temperatura. Ela não está mudando de estado, ou seja, ela não está virando gás. Então, o calor sensível ele só se preocupa com essa variação da temperatura. A partir do momento em que há uma mudança de estado físico, é chamado de calor latente, que é o nosso próximo conteúdo. Então, se você aumenta a temperatura da água de até o que? Próximo lá dos seus 100 graus Celsius, você está falando de calor sensível. A partir de 100 graus Celsius, a água começa a virar estado gasoso. Então, a partir daquele momento, a gente vai falar de calor latente, tá certo? Só pra gente diferenciar aí. Calor sensível. Observe esse pequeno bloquinho que está aqui. Lindo, maravilhoso. Considere um corpo de massa M, uma massa qualquer, tá certo? Que recebe uma quantidade de calor de uma fonte térmica. Esse pequeno foguinho aqui que a gente vai falar de quesão, tá certo? Isso aqui é a quantidade de calor, tá certo? M, massa, quantidade de calor, tá faltando uma coisinha. Olha, chegando aqui. Variação de temperatura. Então essas são as três principais grandezas que a gente vai estar trabalhando. Tem mais uma. Observe que a gente não falou de do calor sensível ainda, né? A gente falou de quantidade de calor, quanto eu estou dando de calor para esse corpo, falou sobre a massa dele e sobre a variação da temperatura. Como o calor é energia, suas unidades de medida são, a gente vai utilizar as mais usuais, que é a caloria. Existem outros, existem joule, existe quilocaloria, mas a gente vai utilizar a caloria para a gente não se perder muito, tá certo? Observe aqui a nossa fórmula linda, maravilhosa. Quantidade de calor, esse nosso Qzão que está aqui, vai depender de quem? Da massa do corpo, vezes esse C, que já já a gente diz o que é, vezes variação da temperatura. Tá vendo que aquelas duas grandezas que estão aqui, elas estão na fórmula, foi acrescentado apenas o C. O que seria esse C? C é o calor específico da substância que constitui o corpo. A gente não vai quebrar a cabeça não, já vai ser dado na questão. Porque é um calor específico. Observe o seguinte, cada substância ela vai ter uma quantidade de calor específico para o aumento da temperatura. Por isso que em alguns corpos, para você aumentar a temperatura, demora mais do que em outros. Por causa dessa coisinha chamada de calor específico, tá certo? Então, para você saber a quantidade de calor que você está dando àquele corpo, você pega a massa, multiplica pelo calor específico, multiplicando por final pela variação da temperatura. Observe esse exemplozinho aqui. Uma barra de ferro com 50 gramas de massa deve ser aquecida de 20 graus Celsius até 220 graus Celsius. Ou seja, se eu estou aquecendo de 20
até 220, vocês vão concordar comigo que a variação da temperatura vai ser 200 graus, concordam? Se eu estou indo de 20 até 220, quer dizer que eu tenho que aumentar 200. Então, ó, sendo esse 0,11 o calor específico do ferro, calcule letra A. A gente só vai ter essa letrinha A. A quantidade de calor que a barra deve receber. Então, observe, ele deu a massa, ele deu o calor específico, que é 0,11, e deu a variação da temperatura, que foi 200 graus Celsius. Observe aí na folhinha como é que a gente vai resolver e a gente já volta. Observe aqui, ele deu todas essas informações. A gente vai fazer o que? Substituir. Muito bem. Ó, Q é quem eu quero descobrir. Qual é a minha massa? Ó, aqui em cima. 500 gramas. Então você coloca 500 aqui. Quem é o meu calor específico? Ele deu aqui, 0,11. Então bote 0,11 aqui. Qual é a minha variação da temperatura? Se for de 20 para 220, a gente viu que foi 200. Então a gente coloca o 200 aqui. Ó, vamos fazer a multiplicaçãozinha daqui? Vamos começar do 0,11 por 200. Você pode fazer 500 vezes 0,11, a ordem não importa, é tudo multiplicando, tá certo? Então 0,11 vezes 200. Vamos lá. Vamos colocar aqui o 200 vezes 0,11. Vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2, não é isso? Boto mais aqui, para não errar. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Só falta esse zerinho agora. 0 vezes esse povo aqui em cima é 0. Então, enche de 0 aqui embaixo. 0 com nada é 0. 0 com 0 com nada é 0. 2 com 0 é 2. 2 com 0 é 2. 0 com nada é 0. Ó, 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula. Bote aqui a vírgula. 0 à esquerda não serve de nada. Esses 2 zeros após a vírgula você também pode esquecer. Ficou quem? 22. Então bora voltar para cá. 500 vezes quem? 22, não é isso? Ó, 500 vezes 22. Esquece que tem zero? Vamos usar apenas o 5, perdão. Vamos fazer aqui. 22 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 2 dá 10 com 1, 11. Vamos começar a montar do lado de cá, não é isso? Coloque o 110 para cá. Pega esses 2 zeros que a gente tinha esquecido, coloca aqui na frente. Você matou a questão. 11.000 calorias. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Observe, é só multiplicação. Então, vocês não precisam se preocupar com nada mais do que fazer a multiplicação, tá certo? Fez a multiplicação, matou a questão. Então, é isso. Qualquer dúvida, nosso horário de atendimento de segunda a quinta à noite apenas, tá certo? Manda lá a dúvida, assim que possível eu vou respondendo e até a próxima.